Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole e dá vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 2730, 20 de janeiro de 1930. Como é belo viver no querer divino. A alma põe a Deus em condição de repetir suas obras. Como o Fiat divino faz de ator e espectador. Estava fazendo meu giro na divina vontade e tendo chegado ao momento quando foi criada a Rainha do Céu, onde a divindade tirava a vestidura de justiça, e como, vestindo-se para a festa, renovava o ato solene do princípio da criação, chamando à vida a nobre criatura, que ao viver no querer divino, finalidade única pela qual Deus havia criado um homem, que não devia sair da casa de seu pai, porque só nosso querer humano nos põe fora de Deus, de seu quarto, fora de seus bens, de sua santidade, de sua luz. Deus, ao criar a Virgem Santa, retomava a festa da criação, seus doces sorrisos, seus santos colóquios com a criatura, e transbordou tanto em amor que rapidamente a fez rainha de todo o universo, ordenando a tudo e a todos que como tal a honrassem, e prostrados a seus veneráveis pés, a reconhecessem e louvassem como rainha. Então eu, segundo o meu costume, louvava a minha mãe rainha, saudando-a em nome de todos, rainha do céu e da terra, rainha dos corações, a celestial imperatriz que impera sobre tudo e até em seu Criador. Ah, lhe dizia, com seu império universal impera sobre todos, a fim de que a vontade humana ceda os direitos à divina vontade. Impera sobre nosso Deus, a fim de que o Fiat divino desça nos corações e reine como no céu assim na terra. Enquanto fazia isso, meu doce Jesus se moveu em meu interior e se unia comigo a exaltar a Mãe Celestial como rainha, e me estreitando a si me disse: minha filha, como é belo viver em meu querer. Então Jesus está falando, né? Como é belo viver em meu querer. Tudo o que foi feito por Deus o tem como presente. E a criatura encontra tudo o que fez seu Criador e toma parte em suas obras. E pode tributar-lhes honras, o amor, a glória daquele ato ao seu Criador. Toma parte em suas obras e pode tributar-lhe as honras, o amor, a glória daquele ato a seu Criador. Pode-se dizer que quem vive em nosso Fiat divino nos põe em condição de renovar nossas obras mais belas, e ela se faz renovadora de nossas festas. A criação da Virgem diz claramente o que significa e o que pode fazer nosso querer divino, assim que se possuiu de seu virginal coração. Não esperamos nem um minuto, mas sim, no instante a fizemos rainha. Era nossa vontade que coroávamos nela, porque não era conveniente que uma criatura que possuísse nosso querer não tivesse a coroa de rainha e o cetro de comando. Nossa divina vontade não quer poupar nada. Tudo quer dar a quem o faz formar seu reino em sua alma. Você deve saber que, assim como você, em meu Fiat encontra presente a criação da soberana Senhora e a louva como rainha. Assim ela te encontrava presente no mesmo Fiat divino e ouvia seus louvores. A mãe não quer ser menos que a filha, e desde então te exaltava a ti para honrar aquele querer divino que devia possuir-te, e para corresponder-te por teus louvores, quantas vezes chama ao céu, ao sol, aos anjos e a tudo louvar a sua pequena filha, que quer viver naquele Fiat que formou toda a sua glória, a sua grandeza, beleza e felicidade. Depois seguia meu abandono no Fiat divino, e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quando o meu querer divino reina na alma, ele toma a parte trabalhadora e dirigente.
Não há nada que ela faça em que meu querer divino não ponha o seu ato primeiro para formar o seu ato divino sobre o ato da criatura. Assim que pensa, ali forma seu primeiro pensamento e chama toda a santidade, beleza, a ordem da inteligência divina, e como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, meu Fiat, cada vez que faz seu ato primeiro na inteligência da criatura, com o poder, o seu poder vai alargando essa capacidade dela para encerrar nova inteligência divina na mente da criatura. Por isso se pode dizer que meu querer onde reina é o primeiro a respirar, o primeiro a pulsar, o primeiro ato de circulação do sangue para formar na criatura sua respiração divina, seu batimento de luz, e na circulação do sangue a total transformação de seu querer divino na alma e no corpo. E enquanto isso faz, da virtude torna capaz a criatura para poder respirar com o respiro divino, palpitar com seu batimento de luz e sentir-se circular em todo o seu ser, mais que sangue, toda a sua vida divina. Meu Deus, que lindo, né? Por isso, onde reina meu querer, é o ator contínuo, que jamais cessa de agir. Acabei de falar disso lá na reflexão, né? Que ele nunca pisa na bola, né? E fazendo-se espectador, goza suas cenas divinas que ele mesmo desenvolve na criatura. E ela empresta o seu ser, como matéria em suas mãos, para fazê-lo desenvolver as cenas mais belas e deleitáveis, que meu Fiat quer fazer na alma, onde meu querer divino domina e reina. Então, é aquilo que eu tenho explicado nas reflexões, que o ato único de Deus já está pronto. Né? Todas as obras de Deus já estão finalizadas. E a criatura que é pequena que vai atrás, né? Para correr atrás. Então, é isso que é o que nós temos que fazer. Tomar as obras de Deus, né? Tomar os atos do próprio Deus e repetir esses atos, né? Do próprio Deus. Que ele fala aqui. Que ele cede os direitos à divina vontade e impera sobre o nosso Deus, a fim de que o Fiat divino desça nos corações e reine, assim na terra como no céu. Aí ele fala, como é belo viver em meu querer divino, tudo que foi feito por Deus, lá, né, o ato único, o tem já como presente. Então, o ato único já está preparado. E a criatura encontra tudo o que fez seu Criador se olhar para o ato único. E toma parte em suas obras. Aí ela vai tomar parte, saber aonde ela está encaixada nas obras do Criador. Tudo que ele fez, o que é para ela, o que é para mim. E aí, depois que você toma parte nas obras dele, o que foi para mim? O que foi para mim que ele fez? Aí você pode agradecer, tributar-lhe as honras, o amor, a glória, o agradecimento, o reconhecimento para ele, que é isso que nós fazemos. Corremos atrás para dar aquilo que ele não tinha recebido até então, que já está pronto, né? Então é isso que a gente faz. Pode-se dizer que quem vive em nosso Fiat divino, né, vai atrás do ato único e vai correr atrás de conhecer toda a vida do Criador, tudo que ele fez em direção a nós que nós não sabíamos, porque nós não tínhamos olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Agora a gente tem que abrir os olhos e os ouvidos e forçar lá, procurar no Fiat, né, aquele Fiat, no ato único, tudo que ele fez, a gente tem que ir lá fuçar e ver o que é bom, que foi feito para nós, que a gente tem que repor a glória que ele não recebeu, né? Temos que trabalhar para isso. Então, pode-se dizer que quem vive nosso Fiat nos põe em condição de renovar nossas obras mais belas. Então, porque ele vai rever cada obra que ele fez em direção a você, que você está dando o agradecimento ali na hora. E então a alma se faz renovadora de nossas festas, né? Porque você vai rever tudo que ele fez de bom, né? Tudo que ele fez com o importante, você vai rever, vai meditar, vai refletir, vai agradecer, vai reconhecer, vai dar louvor, tudo mais. Admirar e tudo mais, né? A criação da Virgem é uma realidade, né? É um ato de Deus que diz claramente o que significa e o que pode fazer nosso querer divino. Assim que se possuiu de seu coração virginal, ela já, né, tornou-se rainha. A fizemos rainha, era a nossa vontade que coroávamos nela, porque não era conveniente que uma criatura que possuísse nosso querer não tivesse a coroa de rainha e o cetro de comando. Então, nossa divina vontade não quer poupar nada, tudo quer dar a quem o faz formar seu reino em sua alma. Então, porque você é dona de tudo, né? Tudo que é de Deus é seu. Você deve saber que, assim como você, em meu filho te encontra presente a criação da soberana Senhora e a louva como rainha. Assim, ela te encontrava presente no mesmo Fiat divino e ouvia seus louvores. Né? Você pode estar presente ali. Quando você reconhece esse ato de Deus em direção a nós, através da Virgem.
A mãe não quer ser menos que a filha, e desde então te exaltava a ti para honrar aquele querer divino que devia possuir-te, né? Para corresponder-te por teus louvores, quantas vezes chama ao céu, ao sol, aos anjos, e a tudo louvar a sua pequena filha que quer viver naquele Fiat, que formou toda a sua glória, sua grandeza, beleza e felicidade. Então, a mãe não quer ser menor que a filha. Então, desde então, exaltar, né, o querer divino na filha também, né, que devia possuir-te, tal. Lindo, né? Minha filha, quando meu querer divino, então, reina na alma, ela toma a parte trabalhadora, porque né, a pessoa está na terra, né? Então é só aqui na terra que é trabalhadora. E não há nada que ela faça em que meu querer divino não ponha o seu ato primeiro para chamar o seu ato divino sobre o ato da criatura. Que aqui na terra nós somos ato trabalhador, né? Aí lá no céu, aí já vai ser divina vontade que vai só gozar, né? Assim que pensa, ali forma o seu primeiro pensamento e chama toda a santidade, a beleza, a ordem da inteligência divina. Então, quando você pensa, você vai pensar dentro da ordem divina, do jeito como Deus pensa, que é o que eu sempre falo, né? E como a criatura não é capaz, às vezes, eu acabei de falar lá no vídeo, que às vezes a gente é pequeno, então a gente não tem a luz inteira, fica um pouco na dúvida e pergunta ou espera Deus trazer mais informações. Né? E nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência. Então, meu filho, cada vez que faz seu ato primeiro, na inteligência da criatura, né, traz uma dúvida para você primeiro, né? Com a sua potência vai alargando a capacidade dela para encerrar a resposta, né? A resposta da pergunta, da dúvida. Então tem que trazer primeiro a dúvida para depois trazer a resposta. Então vai alargando mais e mais sua inteligência para poder você aprender. Por isso se pode dizer que meu querer, onde reina, é o primeiro a respirar, o primeiro a pulsar. O primeiro ato de circulação do sangue para formar na criatura sua respiração divina. Então ele tem que fazer um ato para depois você, né, para poder ter o ato em você, precisa ser feito da parte dele alguma coisa, que é trazer a dúvida no seu coração, para depois você pedir, né, você correr atrás dele e pedir a resposta, ele vem, alarga e traz a resposta para você, né? E assim, ele faz sempre o primeiro ato, o primeiro pulsar, o primeiro ato de circulação de sangue, para formar na criatura sua respiração divina, seu batimento de luz e na circulação do sangue, a total transformação do seu querer divino na alma e no corpo. Uau! E enquanto isso faz, da virtude, né, da capacidade para a pessoa, para poder ela também respirar com o mesmo respiro divino, palpitar com o batimento de luz, sentir-se circular em todo o seu ser, mais que sangue, toda a vida divina, né, ter a Deus depois que você, né, busca Ele através da oração, através da vida que você está vivendo com Ele, né, de correspondência, receber, dar, receber, né, trabalhadora, né? Por isso, onde reina meu querer é um ato contínuo, olha lá, é um ator contínuo trabalhando, que jamais cessa de trabalhar, de agir, e fazendo-se espectador goza suas cenas divinas, né, o resultado de todo esse trabalho, que ele mesmo desenvolve na criatura, e ela empresta o seu ser como matéria nas mãos da divina vontade, para fazê-lo desenvolver as cenas mais belas e deleitáveis que meu filho quer fazer na alma, onde reina o meu querer. Amém? Então é isso. Amanhã a gente fala mais. Jesus, eu confio em vós, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora e da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores do amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 29 de maio, volume 27, trecho 30, 20 de janeiro de 1930. Como é belo viver no querer divino. A alma põe a Deus em condição de repetir suas obras. Como o fiat divino faz de ator e espectador. Estava fazendo o meu giro na divina vontade. E tendo chegado ao momento quando foi criada a rainha do céu, onde a divindade tirava a vestidura de justiça, e como vestindo-se para a festa, renovava o ato solene do princípio da criação, chamando à vida a nobre criatura, que ao viver no querer divino, finalidade única pela qual Deus havia criado o homem, que não devia sair da casa de seu pai, porque só nosso querer humano nos põe fora de Deus, de seu quarto, fora de seus bens, de sua santidade, de sua luz. Deus, ao criar a Virgem Santa, retomava a festa da criação, seus doces sorrisos, seus santos colóquios com a criatura, e transbordou tanto em amor que rapidamente a fez rainha de todo o universo, ordenando a tudo e a todos que como tal a honrassem e, prostrados a seus veneráveis pés, a reconhecessem e louvassem como rainha. Então eu, segundo o meu costume, louvava minha mãe rainha, saudando-a em nome de todos, rainha do céu e da terra, rainha dos corações e celestial imperatriz que impera sobre tudo e até em seu Criador. A lhe dizia, com seu império universal impera sobre todos, a fim de que a vontade humana ceda os direitos à divina vontade. Impera sobre nosso Deus, a fim de que o fiat divino desça nos corações e reine, como no céu, assim na terra. Que coisa linda, né? Então Deus tirou a sua vestidura de justiça, porque o homem ao pecar, né, lá, Adão e Eva ao pecar, Deus se revestiu de justiça, né? Então, ali naquele momento, foi suspenso, né? Suspendeu a vida divina, foi rompida aquela ligação por causa do pecado, e diante desse rompimento, né, Deus, por sua justiça, né, retirou, vamos dizer assim, né, essa graça de vida com Ele, né? E ele se revestiu, estava revestido de justiça, e muita coisa ele não dava para o homem, os bens, as graças, não porque ele não queria, mas por justiça, porque o homem, ele rejeitou a Deus. A atitude de Adão e Eva foi de rejeição, de não aceitar a Deus, a vontade de Deus, o que Deus queria, rejeitou. Então, né, ele teve que se revestir de justiça e agir com justiça, né, ser justo. Então, ao criar a nossa mãe, ele retirou, né, tirava essa vestidura de justiça e, e se vestiu de festa, porque ele se viu ali aquele ato de renovar, né, o ato da criação, né, ao criar o homem, ao criar todas as coisas. Então, renovava esse ato, né, essa obra que ele fez na criação, se renovava ali em Nossa Senhora. E que alegria, que festa, né, porque era tudo que ele queria e esperava, né. O princípio, né, se fez festa porque em Nossa Senhora iria acontecer aquilo que deveria ser, né, que todos nós deveríamos viver como deveria ser, né, para o qual a gente foi criado, a relação que deveríamos ter com Deus, a vida com Deus, né, essa vida de união com a divina vontade e, e esses colóquios que ela fala aqui, né, e tudo isso, né, então se renovou quando Deus, né, criou Nossa Senhora, ele renovava nessa festa.
Então imagine a festa de Deus, eu criar Nossa Senhora, porque ele iria poder retomar aquilo que ele no princípio tinha com Adão, né? Então os colóquios, os sorrisos, né? E ele ia poder transbordar todo esse amor, mas ele ia transbordar sozinho, né? Assim, então ele ia ter o retorno de tudo que ele fez, retorno, reconhecimento, amor, gratidão, né? Por meio de Nossa Senhora ali. Então, imagine só a alegria de Deus depois de tanto tempo poder retomar aquilo que foi interrompido em Adão. Então, é uma grande alegria, né? Porque era para a qual nós fomos criados, né? A gente olha para Nossa Senhora e vê que era assim que a gente deveria ser, né? E viver, né? Como era um plano de Deus, olha como é perfeito. Quando a gente vê, né, o que a Divina Vontade fez em Nossa Senhora, diz, meu Deus, como é que a gente pode achar que a nossa vontade os nossos planos é melhor que Deus. Olha que coisa incrível que a Divina Vontade fez em Nossa Senhora, na alma dela, e quanto a embelezou, o quanto ele fez e criou nela e através dela. Olha a obra incrível que ele fez através dela, do sim dela, né? A redenção. Nos salvou por meio do sim dela. Então, assim, quanta coisa linda. Então, como é que a gente pode achar que a nossa vontade é melhor do que a vontade de Deus e opinar de querer fazer a nossa própria vontade do que escolher a de Deus, do que retornar à casa do Pai, do que viver com o Pai? Porque a gente, ao fazer a nossa vontade humana e escolher a nossa, nós estamos, né, escolhendo é, como é que eu posso dizer? Nós estamos decidindo a rejeitar a herança que Deus nos deu. Então a gente perde, né, os direitos, a herança, sai da casa do Pai, né? Que quando vivemos na divina vontade, nós estamos vivendo dentro da casa do Pai, convivendo juntos, né? Convivendo com o Pai. E ao escolher a nossa própria vontade, os nossos modos, a gente interrompe essa relação e escolhe viver separado dele, né? É como se saísse mesmo da casa, como aquele do filho pródigo, né? Que sai da casa do pai e vai viver a seu modo. E ao escolher viver a seu modo, perde a graça, perde os bens, a graça e a herança, né? E vive nessa vida roubando aquilo que ela rejeitou, né? Ela rejeitou, mas ela quer continuar vivendo aquilo que ela rejeitou, né? Porque ela perdeu o direito, né? Porque Deus fez todas as coisas para o filho da divina vontade, o filho que ia viver na casa do Pai, que ia viver unido com ele, a sua vontade. Então, ao romper, a pessoa tá realmente roubando de Deus, ele fala, né? Roubando as coisas de Deus, roubando a glória de Deus, né? Atribuindo tudo a si. E é difícil, né? É difícil. E aí, eu estava escutando até um vídeo ele explicando sobre isso, a Santa Brígida, sobre essa questão da graça. E porque uns ele abençoa e outros não, né? Que a gente vê que as pessoas do mundo parece que ganha mais, né? Conquista mais coisas, e as pessoas que não é do mundo, que tá ali, né? Que tem uma vida com ele, que é para ele, e que são cristãos, né? Vamos dizer assim, não é tão assim, nunca consegue conquistar tantas coisas, muito pelo contrário, é uma vida de muita dificuldade, né? Então ela estava fazendo essas perguntas. E aí Jesus foi responder a ela, que é muito interessante o que ele respondeu. Porque ele fala, olha, eu abençoo essas pessoas que estão no mundo e que me rejeitam, né? Eu permito, né, ela conquistar tudo o que elas querem, para que ela reconheça o meu amor, para que ela veja que o quanto eu a amo, que apesar dela não me querer, me rejeitar, não me amar, né? Não me corresponder, apesar dela não querer viver da minha vontade. É incrível que ele fala da vontade divina. Nesse vídeo que eu assisti, que eu ouvi, ele fala sobre a vontade humana e vontade divina muito claramente. Ele fala literalmente vontade humana e vontade divina. Achei tão incrível. E aí ele fala, né, que mesmo assim, apesar disso, apesar de me rejeitar, eu ainda dou, ainda permito e não retiro os bens, né, temporais. Então ele continua, né, é como ele fala, né, o sol é para todos, o alimento é para todos, então todos usam, né, os bons e não tão bons.
Porque para aqueles que não são bons, que não querem ter parte com Deus, que são indiferentes a Deus, ele permite os bens temporais. Para realmente essas pessoas enxergar o amor de Deus. Para ver o quanto eles são amados, apesar deles rejeitarem a Deus. Apesar deles não quererem saber de Deus, dar as costas a Deus, e Deus ama eles. Para que eles vejam o amor dele. É muito lindo, né? Porque realmente, se Deus não, vamos dizer assim, não dar por igual, né? Vamos dizer assim, o temporal, e não permitir para que essas pessoas recebam os bens temporais, elas vão, né, ali julgar a Deus, né? E vão dar ocasião de julgar a Deus ali. E para não dar motivo para elas, ele também, né, dá tudo que elas querem. Para que quando estiver diante dele, ele mostrar, tá vendo? Eu te amei. Apesar de você me rejeitar, eu te amei e te dei tudo que você quis. Tudo que você quis, você recebeu. Você teve uma vida boa, confortável, conquistou tudo no mundo, tudo que você queria. Tudo aquilo que você desejava do mundo, eu permiti te dar. Tá vendo como eu te amo? Então, é assim, tipo, a pessoa não vai nem ter o que argumentar diante de Deus. Porque diante de Deus a gente vê, enxerga a verdade, não tem como fingir e se esconder. Então, ela vai admitir realmente: o Senhor me amou, olha como o Senhor me abençoou, como o Senhor me deu coisas. Tudo o que eu queria. E como eu fui ingrato, como eu não vi o seu amor e achei que tudo fui eu, tudo que foi eu conquistei, tudo eu atribuí a mim. Então ela vai ver isso, né? É muito importante. E aí ele fala que para os justos, ele procura, ele faz isso, né? De assim, de às vezes ser tão difícil, né? E não ser tão, vamos dizer assim, conquistar coisas como as pessoas do mundo, porque por proteção. Um dos motivos, ele falou que é para proteger essas almas, para elas não ficarem soberbas. Porque se ele só abençoasse os justos, e os não justos não abençoasse, só os justos abençoasse, né, derramasse os bens temporais, os justos iam correr o risco de ficarem soberbos, entendeu? Ficarem orgulhosos e soberbos. Então, para proteger os justos, um dos motivos é esse, né? De não ser tão fácil, assim, de não conquistar tantas coisas como os que são do mundo, né? Achei um dos motivos, achei tão interessante e olha só, incrível, né? É muito legal isso. A explicação dele, e é mesmo, né? Já pensou se ele só abençoasse os justos? Como o orgulho ia ficar orgulhosos, né? Ah, eu sou filho de Deus, então eu tenho tudo porque eu sou filho de Deus. Você, né? E vai ficar humilhando o outro, né? Se achando melhor que o outro. O homem é terrível, o homem é muito fácil de se orgulhar. Tanto como os bens temporais, como os bens espirituais também. Né? Então Deus, ele conhece o coração de cada um e ele trabalha de acordo, né? Ele conhece, então ele dá de acordo com aquilo que a alma dispõe, né? Que tá ali, tá se dispondo, se abrindo para que Deus trabalhe, mas também a natureza da pessoa, ele conhece mesmo a personalidade, vamos dizer assim, o caráter de cada um, o coração de cada um, e ele vai dar de acordo. Tudo para esse fim, né? De salvação, de santificação, tudo com esse propósito de fazer o filho retornar, né? Pelo bem da alma mesmo. Então é muito interessante, né? O que Deus faz. E a gente, ao olhar com o olhar humano, não consegue compreender e acha injusto. Né? E quantas pessoas reclamam e murmuram? Nossa, como é injusto, eu não consigo compreender. Cadê Deus? As pessoas tão mais aí que ficam fazendo maldade, maldade. Tá aí tudo tão bem, nada acontece com elas, muito pelo contrário. Tem coisas, conquista tudo, tá no maior conforto, né? E quantas pessoas justas estão aí se ferrando, né? Sofrendo, sendo perseguido, não é justo, cadê, né? Cadê Deus? Então, aí às vezes a pessoa até duvida, né, que existe Deus, que como um Deus pode, né? Acha injusto, no olhar humano isso é injusto, né? Então, aí é muito incrível, né? Quando Jesus vem nos trazer o seu olhar diante das coisas que ele permite, né? E o que ele faz no mundo, e o que ele faz em direção a nós. Muito legal, né? E aí, vamos continuar aqui. Enquanto eu fazia isso, meu doce Jesus se moveu
em meu interior e se unia comigo a exaltar a Mãe Celestial como rainha, e me estreitando a si, me disse: Minha filha, como é belo viver em meu querer divino. Tudo que foi feito por Deus o tem como presente. E a criatura encontra tudo que fez seu Criador. Então ela encontra, né, ela reconhece, ela toma conhecimento de tudo que Deus fez e faz, né? Todo o propósito de Deus. Então, tudo que Deus fez, ele se encontra presente diante dele, todas as coisas. E a gente, ao entrar na divina vontade, ao viver nesse querer divino, a gente toma conhecimento de tudo que Deus fez, todo o propósito para quê de todas as coisas, né? Conhece mesmo o propósito do Criador, o pensamento de Deus. Pode-se dizer que quem vive em nosso fiat divino nos põe em condição de renovar nossas obras mais belas e ela se faz renovadora de nossas festas. Então põe em condição, porque ela dá campo livre para Deus, a alma que vive na divina vontade, ela se esvazia. Então Deus encontra o caminho livre, né? As condições, dá todas as condições, tanto na alma como Deus tem condição de mexer, de permitir, de trazer situações e circunstâncias ali, né, que é esse movimento primeiro, né, que ele fala, ele é quem se movimenta primeiro é ele, que trazendo situações e circunstâncias para fazer acontecer aquilo que ele quer e renovar essas obras dele, né, muito legal. Então a alma que vive na divindade dá condição a Deus de trabalhar, né, de criar novas coisas, novas obras, né, belas que ele está falando aqui. E ela se faz renovadora de nossas festas. Então, assim, Deus faz festa, né? Se alegra, descansa diante de uma alma ali que está correspondendo a Ele. Então, renova a festa dele e ele olha nessa alma que vive na divindade aquilo, né? Que ele planejou no princípio, para aquilo que foi criado, ele vê nessa alma, na sua vida acontecendo nessa alma. Então, é uma nova festa, assim como ele viu em Nossa Senhora, né? Assim que se possuiu de seu virginal coração, a criação da Virgem diz claramente o que significa e o que pode fazer nosso querer divino. Então, mostra pra gente, né? O que significa viver da divina vontade. Que coisa linda, a gente fica encantada ao olhar para Nossa Senhora, né? E não é um mérito próprio dela ali, né? Tudo Deus que se fez nela ali, o fiat de Deus. Então, claramente a gente vê o que significa viver na divina vontade. Como é lindo, como é belo. Viver só da vontade de Deus, como a alma fica embelezada e como é essa vida tão incrível de relação com Deus, de união com Deus. E o que pode fazer. Então, olha só o que ele fez. Redimiu o homem, salvou, né? Ele retirou a vestidura da justiça e pôde derramar, né, novamente todas as graças, os bens e reconectar de novo naquilo que foi perdido. Então, meu Deus, imagina o que Deus pode fazer. Norma que vive na divina vontade, então a Nossa Senhora é um exemplo claro, né, do que pode fazer a divina vontade, né, o que significa. Muito legal. Assim que se possuiu de seu virginal coração, não esperamos nem um minuto. Então, tá vendo? Deus não perde tempo. Então, assim que ele possui uma alma, assim que a alma diz fiat, né, nos 31 dias do Maria, vamos pensar assim na gente, quando a gente faz os 31 dias com Maria e dar essa liberdade para Deus, né? Dizer, Senhor, faça assim, faça tudo o que precisa ser feito, fiat, fiat, eu quero viver na sua divina vontade. Então, nesse momento, a alma está dando ali permissão para Deus. E ele não perde tempo, não perde tão rapidamente, ele sem esperar, ele não espera. Ele começa o trabalho na nossa alma. E começa a fazer tudo o que precisa ser feito, trazer todas as condições, né? Ali para alargar a alma, para esvaziar a alma e alargar e colocar tudo aquilo que ele queria dar, né, todas as graças e bênçãos que estavam suspensos, né? Então, meu Deus, ele não perde tempo, né? Porque quanto tempo ele esperou? Então, ele não espera, né? A partir do momento que a alma se dispõe e diz sim a ele, vamos dizer assim, não pensa nem duas vezes, né? Mas sim, no instante a fizemos rainha. Era a nossa vontade que coroávamos nela, porque não era conveniente que uma criatura
que possuísse nosso querer, não tivesse a coroa de rainha e o cetro de comando. Então, quem vive na divina vontade tem o cetro de comando, né? Ela está ali, ela está ordenada, né? E ela não se deixa mais se levar. Então, a alma que vive na divina vontade, ela toma esse cetro de comando também e coroa como rainha, né? Realmente por quê? Porque ela está reinando junto com Deus. Por que a Nossa Senhora era rainha? Porque ela deixou a divina vontade reinar nela, né? E ali, por meio da colaboração dela, do sim dela, da participação, ela reina junto com Deus. Porque ela disse sim e não impôs empecilhos para Deus fazer suas obras nela e através dela, né? Então, Deus reinou nela. Então, por isso que ela é rainha, porque ela reinou junto com Deus, né? E, e dá o cetro de comando, né? De comandar, né? Então, esse comando de não deixar se levar, né, pela vontade humana, pelas paixões. Então a alma fica ali comandada mesmo por Deus, esse cetro de comando que domina, que equilibra, que harmoniza a alma, que ordena a alma, né? Então a alma, né, fica com o cetro de comando e não se deixa mais se dominar pelas paixões, né? Fica tudo ordenado na alma. Nossa divina vontade não quer poupar nada, tudo quer dar. Olha que coisa linda. A quem o faz formar seu reino em sua alma. Você deve saber que, assim como você, em meu Fiat encontra presente a criação da soberana Senhora e a louva como rainha. Assim ela te encontra presente no mesmo Fiat divino e ouvia seus louvores. Então está tudo presente, né? Nossa Senhora a ser criada. Então, lá quando Nossa Senhora estava lá em Nazaré, enquanto ela vivia aqui, todas as almas estavam presentes, né? Todas as almas estavam presentes dentro desse Fiat. Então, assim como, né, nós estamos lá presentes junto na criação, junto com Nossa Senhora, em tudo que ela fez, né? Então, tudo se encontra presente. Então, a alma abraça, né? A alma que vive na divindade, ela abraça a tudo, né? Ela contém tudo, abraça tudo e a todos. Muito legal, né? A mãe não quer ser menos que a filha. E desde então te exaltava a ti para honrar aquele querer divino que devia possuir-te. Oh, que lindo. Uau. Para corresponder-te por teus louvores. Quantas vezes chama ao céu, ao sol, aos anjos e a tudo louvar a sua pequena filha, que quer viver naquele Fiat que formou toda a sua glória, a sua grandeza, beleza e felicidade. Então é uma alegria para a mãe, ela louva, né? Louve e bendiga a Deus por todas as almas que vivem e viverão na divina vontade. Então ela faz festa junto com Deus, né? Louva mesmo. Dentro desse Fiat ela se encontra ali, né? Todas as almas. Então ela via todas as almas que iriam viver na divina vontade. E louvava a Deus, exaltava, né? Por essas almas que também, assim como ela, não ia dar mais a vontade humana, ia dizer sim para Deus. E fiat para Deus, ia deixar Deus, né? Renovar a obra na alma, né? E deixar Deus trabalhar, dar as disposições ali, o campo para Deus criar na alma e fazer todas as coisas, né? Tomar vida mesmo, a vontade divina que por tanto tempo ficou ali, né? E sendo ignorada. Então, muito legal. Então, a mãe fazia festa, né? Assim como a gente faz festa, né? A gente fica assim encantado de ver o que a divina vontade fez em Nossa Senhora. Então, tá presente, é sempre presente tudo, né? Depois seguia meu abandono no Fiat divino, e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quando o meu querer divino reina na alma, ele toma a parte trabalhadora e dirigente. Então, assim, né, não é ocioso como na vontade humana, né? Então, ele toma a parte trabalhadora, é ele que faz todas as coisas, não somos nós. Ele que dirige e trabalha em nós, né? Não há nada que ele faça, que ela faça, em que meu querer divino não ponha seu ato primeiro para chamar
a seu ato divino sobre o ato da criatura. Então, assim, é ele que faz primeiro, né? Ele que dá o primeiro passo, vamos dizer assim, né? Ele que nos dispõe, é ele que, quando ele quer trazer uma luz, um conhecimento novo pra gente, que a gente ainda não compreende, é incrível que, como a Aline falou, quando ele quer trazer um conhecimento pra gente, geralmente ele põe umas dúvidas, perguntas, faz, é, nos movimenta a perguntar. De repente aparece uma dúvida em nós, uma pergunta. Quantas vezes a gente, quando está meditando, quando a gente está lendo o texto, surge dúvidas na nossa mente, né? Perguntas. E é justamente, né, que ele mesmo faz a gente, se move a gente a perguntar, para ele poder trazer as luzes, os conhecimentos que ele quer dar. Então, a gente vê em outros trechos, ele faz exatamente isso com Luísa. Ele traz situações, dúvidas, circunstância ali, algum acontecimento para fazer ali chamar a atenção dela, né? E ali, né, para ela, para surgir mesmo as perguntas, dúvidas, alguns questionamentos. Realmente é ele que movimenta ali a alma, né, em tudo. É muito incrível. Tanto como para trazer conhecimento, como para trazer para ele colher os frutos e para ele poder derramar a graça que ele quer dar, né? Naquelas situações, circunstâncias. Então, sempre ele vai trazer, né? Ele primeiro, ele faz o movimento primeiro, Deus. Então, tanto na alma, então, como a gente não é nada, nem a gente, né? Mas depende também da nossa disposição de cada um, né? E as situações, vamos dizer, os fatores externos, situações e circunstâncias, é ele que vai trazer. Então, assim, a gente tem que correr atrás de Deus, né? Como a Aline falou na reflexão, a gente corre atrás de Deus, porque tá tudo feito, né? Mas para a gente correr atrás de Deus, Deus ele tem que ir abrindo os caminhos também, né? Porque não é a gente que provoca, né, para fazer um ato da divina vontade, corresponder a Deus, não é um ato que o humano provoca, entendeu? Não é a gente que corre e força, né, um ato forçado, entendeu? É Deus que movimenta primeiro. Então, ele vai trazer uma situação, uma circunstância do nosso dia a dia. Por isso que a gente fala que todas as coisas que nos acontecem é vontade divina. É Ele que permite as situações, é Ele que traz, né? Para ali para Ele fazer a obra dele, né? Criar, obrar, né? Esse ato trabalhador dele que está constantemente trabalhando, né? E sendo dirigente, ele que dirige, o dirigente é aquele que dirige. Então, ele dirige todas as situações da nossa vida, do nosso dia a dia. E ele se põe em trabalho, né? Ele toma o ato de trabalhar, a parte trabalhadora, né? Então, ele sempre que é ele que move, não é a gente que força, que fica buscando forçar situações, ocasiões, não é ele, né? E tudo que ele quer é a nossa atenção de correspondência, né? É ali ficar atento, prestar atenção para corresponder a Deus. É bem interessante, né? Então, assim que pensa, ali forma seu primeiro pensamento e chama toda a santidade. Então, a alma, assim que pensa, o que é que ela vai pensar, né? Vai pensar ali os pensamentos de Deus, pensamento ordenado, equilibrado, na ordem, tudo ali conforme o conhecimento, né, os conhecimentos de Deus. Então ela vai agir, o pensamento vai vir, né, vai ser movido ali de acordo, né, pensamento divino. Então vai vir santidade, beleza, ordem, né, da inteligência divina. Então assim que pensa vai vir o quê? Né? Não vai vir os nossos pensamentos, mas o pensamento de Deus, pensamento divino no nosso, né? E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, olha só. Meu Fiat, cada vez que faz seu ato primeiro na inteligência da criatura, com a sua potência vai alargando a capacidade dela para encerrar nova inteligência divina na mente da criatura. Olha só, como a gente não é nada. Então, para a gente tomar mais conhecimento, ele precisa nos alargar. E aí, é como eu falei, ele traz, né, através de perguntas, questionamento, ele traz, né, situações para desenvolver uma conversa conosco e ele trazer as luzes do conhecimento, né? É muito legal. Por isso, se pode dizer que meu querer, onde reina, é o primeiro a respirar.
o primeiro a pulsar, o primeiro ato da circulação do sangue para formar na criatura a sua respiração divina. Seu batimento de luz e na circulação do sangue a total transformação de seu querer divino na alma e no corpo. É muito incrível, né? Uau! Então, é o ato primeiro e através, né, ali do mover, do alargar e das situações que ele traz, ele faz esse ato, né, de dirigir, ele dirige e traz todas as situações, né, e através ali da alma, a alma, né, tá ali atenta, prestando atenção nesse ato de ficar atenta a Deus, ela, diante disso, o que ela vai corresponder? Então, ela corresponde e ali desfia-te para tudo, né? Então, ela corresponde à vontade, o que a vontade divina está dispondo. Então, aí a alma vai se desenvolvendo e ele vai dando, né? Como ele está falando aqui, essa transformação. Então, é o pulsar dele, é o primeiro ato, o primeiro como é que eu posso ser? Meu Deus, está aqui. É o primeiro a respirar, né? O primeiro a pulsar, o primeiro ato da circulação do sangue. E através disso, né? Pela correspondência da alma, acontece essa total transformação, né, de seu querer divino na alma e no corpo, por meio da correspondência. E enquanto isso faz, dá virtude e torna capaz a criatura para poder respirar com o respiro divino. Olha que coisa linda. Palpitar com seu batimento de luz e sentir-se circular em todo o seu ser, mais que sangue, toda a sua vida divina. Por isso, onde reina meu querer, é o ator contínuo, né? Então, é continuidade, tá ali, a parte trabalhadora que ele falou, é o ator que está continuamente ali, atuando, né? Atuando continuamente, a alma que vive no querer divino. Então, a alma que vive no querer divino, ela fica transformada, tanto na alma como no corpo. Ela fica transformada, né? A vida divina desenvolve, ela fica transformada, sendo esse outro Jesus, né? Como ele fala. Ai, que coisa linda, né? E só assim, né? Por meio dessa união que a alma corresponde a Deus, porque em si mesma ela não é capaz. Então, ele está falando aqui, o meu querer é o ator contínuo. Então, essa correspondência contínua, né, por meio da divina vontade, que jamais cessa de agir. E fazendo-se espectador, goza suas cenas divinas. Então, ele é ator, porque é ele que toma essa parte trabalhadora, ele que movimenta tudo, porque a gente não é capaz de nada. Mas também, ele é espectador. Assim como ele é ator de mover todas as coisas, ele também se torna espectador ao ver a correspondência da alma, ao ver a sua vontade divina tomar vida no ato da criatura. Então, ele fica ali também como espectador, contemplando, gozando, né, descansando diante daquele ato de correspondência. Então, no ato de corresponder, ele se torna espectador, né, ele atua e ao mesmo tempo é espectador, ele assiste a alma corresponder a ele e ali a vontade dele toma vida. É lindo, né? Algoza suas cenas divinas que ele mesmo desenvolve na criatura. Meu Deus, deve ser muito incrível. E ela empresta seu ser como matéria em suas mãos. Então, dá total liberdade para Deus agir, né? Então, dá todo o ser dela, todo o ser para Deus trabalhar. Então, ela se torna um instrumento nas mãos de Deus, né? Para fazê-lo desenvolver as cenas mais belas e deleitáveis que meu Fiat quer fazer na alma, onde meu querer divino domina e reina. Uau, muito incrível. Então a gente vê, por exemplo, de Nossa Senhora o que é viver na divina vontade, o que a divina vontade pode fazer quando a alma não dá voz à sua vontade humana, quando a alma ela dá essa total liberdade para Deus e empresta seu ser para Ele, como matéria nas mãos de Deus, para Ele ali desenvolver, né, as suas cenas mais lindas, para Ele poder criar, fazer suas obras. É muito lindo, a gente tem aí um perfeito exemplo, né, de Nossa Senhora, o quanto é belo viver na divina vontade, o que Ele é capaz de fazer, coisas grandiosas, né,
por meio da criatura. Muito lindo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, a divina vontade. Reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Como é belo viver no querer divino. A alma põe a Deus em condição de repetir suas obras. Como o Fiat divino faz de ator e espectador. Estava fazendo meu giro na divina vontade, e tendo chegado ao momento quando foi criada a Rainha do Céu, onde a divindade tirava a vestidura de justiça, e como vestindo-se para a festa, renovava o ato solene do princípio da criação, chamando a vida a nobre criatura, que ao viver no querer divino, finalidade única pela qual Deus havia criado o homem, que não devia sair da casa de seu pai, porque só nosso querer humano nos põe fora de Deus, de seu quarto, fora de seus bens, de sua santidade, de sua luz. Deus, ao criar a Virgem Santa, retomava a festa da criação, seus doces sorrisos, seus santos colóquios com a criatura, e transbordou tanto em amor e rapidamente a fez rainha de todo o universo, ordenando a tudo e a todos que, como tal, a honrassem e, prostrados a seus veneráveis pés, a reconhecessem e louvassem como rainha. Então eu, segundo meu costume, louvava minha mãe rainha, saudando-a em nome de todos, rainha do céu e da terra, rainha dos corações e celestial imperatriz que impera sobre tudo e até seu Criador. Ali dizia com seu império universal, impera sobre todos a fim de que a vontade humana ceda os direitos à divina vontade. Impera sobre nosso Deus, a fim de que o Fiat divino desça nos corações e reine, como no céu assim na terra. Enquanto fazia isso, meu doce Jesus se moveu em meu interior e se uniu comigo a exaltar a Mãe Celestial como rainha, e me estreitando assim me disse: Minha filha, como é belo viver em meu querer divino. Tudo o que foi feito por Deus e o tem como presente, e a criatura encontra tudo o que fez seu Criador, e toma parte em suas obras e pode tributar-lhe as honras, o amor, a glória daquele ato a seu Criador. Pode-se dizer que quem vive em nosso Fiat divino nos põe em condição de renovar nossas obras mais belas, e ela se faz renovadora de nossas festas. A criação da Virgem diz claramente o que significa e o que pode fazer nosso querer divino. Assim que se possui de seu virginal coração, não esperamos nem um minuto, mas sim, no instante a fizemos rainha. Era nossa vontade que coroávamos nela, porque não era conveniente que uma criatura que possuísse nosso querer não tivesse a coroa de rainha e o cetro de comando. Nossa divina vontade não quer poupar nada. Tudo quer dar a quem o faz formar seu reino e sua alma. Você deve saber que assim como você e meu Fiat encontra presente a criação da soberana Senhora e a louva como rainha, assim ela te encontrava presente no mesmo Fiat divino e ouvia seus louvores. A mãe não quer ser menos que a filha, e desde então te exaltava a ti para honrar aquele querer divino que devia possuir-te e para corresponder-te por teus louvores. Quantas vezes chama ao céu, ao sol, aos anjos, e a tudo louvar a sua pequena filha, que quer viver naquele Fiat que formou toda a sua glória, sua grandeza, beleza e felicidade. Depois segui meu abandono no Fiat divino e meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, quando meu querido divino reina na alma, ela toma parte trabalhadora e dirigente. Não há nada que ela faça em que meu querer divino não ponha seu ato primeiro, para chamar seu ato divino sobre o ato da criatura. Assim que pensa, ele forma seu primeiro pensamento e chama toda a santidade, a beleza, a ordem da inteligência divina. E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, peraí, deixa eu ver se eu li certo. A chama toda a santidade, a beleza, a ordem da inteligência divina.
E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, e o Fiat cada vez mais faz seu ato primeiro na inteligência da criatura. Com a sua potência vai alargando a capacidade dela para encerrar nova inteligência divina na mente da criatura. Por isso se pode dizer que meu querer onde reina é o primeiro a respirar, o primeiro a pulsar, o primeiro ato da circulação do sangue, para formar na criatura sua respiração divina, seu batimento de luz e na circulação do sangue, a total transformação de seu querer divino na alma e no corpo. Enquanto isso faz, da virtude torna capaz a criatura para poder respirar com respiro divino, palpitar com seu batimento de luz e sentir-se circular em todo o seu ser, mas que sangue toda a sua vida divina. Por isso, onde reina meu querer é o ator contínuo, que jamais cessa de agir, e fazendo-se espectador goza suas cenas divinas, que ele mesmo desenvolve na criatura. E ela empresta seu ser como matéria em suas mãos para fazê-lo desenvolver as cenas mais belas e deleitáveis que meu Fiat quer fazer na alma, onde meu querer divino domina e reina. Então é bem interessante isso, né? Eu estava meditando sobre isso no meu estudo, na primeira parte, né, que eu gravei, e estava falando que a criatura na divina vontade tem o poder de fazer ressurgir, né? Que é justamente ela voltar e rever fazer o giro, né, nos atos de Deus, que ela vai nesse ato único, né, e ver tudo que Deus realizou e passeia, né, nos atos divinos, seja na vida dos santos, seja na vida de Nossa Senhora, e tudo é os atos que a divina vontade realizou. E toda vez que ela está olhando isso, ela está fazendo aquilo ressurgir como se tivesse acontecendo naquele momento, né? Aquele ato presente, né? Então, e ela tem essa posse, né? Ela é dona, ela tem acesso a esses bens, né? Então é muito interessante, porque o que está no querer divino é acessível para todos, né? Que entra, né? Para olhar, para pegar, né? Para tomar, não tem uma coisa assim. Isso é fechado, né? Você não pode entrar no que o querer divino fez de Nossa Senhora, que é só com Nossa Senhora, que é só a vida de Nossa Senhora. Não, tudo é depositado no Fiat, na eternidade. Você, né, tem a posse, né, de participar, de receber esses bens, que é receber o conhecimento do que Deus realizou e colocar o seu amor ali, seu eu te amo, né, sua gratidão, reconhecer o que Deus fez. E cada reconhecimento é uma festa, né? E é festa, aí no trecho estava falando que também é festa para os próprios pessoas que você está meditando, né? Você está meditando um ato que Deus fez na vida do santo, é glória para ele também, é a glória acidental, né? É mais felicidade para ele também, mais bem-aventurança para o santo também, né? Então é muito interessante. Então, aí ele está falando aqui. Então, aí ela está vendo o momento em que Nossa Senhora foi criada, que é um momento grandioso. E é o momento que Deus sente a alegria, né, do ato, do princípio da criação, o ato para o qual o ser humano foi criado, porque era para ele sair de Deus e viver na divina vontade, né? Então, em Nossa Senhora tem essa renovação, né? Em Nossa Senhora foi o momento que essa alegria que não foi negada para Deus, né? Dela sair à vida com a vontade divina, né? E a alegria é o gozo que ele tem, né, de criar uma criatura com essa nobreza, né, de viver no querer divino. Então é uma alegria muito grande. E a Luísa tá ali girando, ou seja, pensando, meditando, contemplando esse momento grandioso, né, que o pai ali ao criar Nossa Senhora, né. Então, aí ele tá falando, né, porque só o nosso querer, só o querer humano nos põe fora de Deus, porque não fomos feitos para ficar assim, né? Fomos feitos para viver. Esse é o princípio da criação do homem, né? Então, quando eu pensei no homem, quando eu criei o homem, é para esse momento. E Nossa Senhora deu essa felicidade. E quando a criatura ela está contemplando isso, ela está ali também nossa, para Deus é uma alegria imensa, né? Ele sente o mesmo prazer como se estivesse fazendo nesse exato momento a Nossa Senhora, né? Então, assim, como se estivesse fazendo naquele momento, é o mesmo gozo da criação, como se estivesse naquele momento criando, porque não tem esse negócio de tempo, né? Passado, presente e futuro.
A eternidade é eternidade, né? Então, quando você está meditando aquilo é presente, né? Você está junto no ato que ela foi criada, e ela também, quando ela também estava junta, vendo a divina vontade em você, ela também está junta no que Deus faz em você, né? Então, o que Deus faz em nós pertence a ela, o que está nela pertence a nós. É muito incrível, né? Então, aí tá falando aqui, né? Que a alegria também dele de compartilhar esses bens, né? Esse conhecimento para a criatura, né? É muito importante. E, e ele sente totalmente renovada a festa da criação, né? Ele sente o mesmo gosto do momento que está sendo criado. Ele sente o mesmo gosto, sabe? Então, imagina quanta felicidade cada vez que a gente contempla um ato da divina vontade. Cada vez que a gente contempla, porque a divina vontade, assim, ela está na nossa vida, ela está na vida dos nossos irmãos, ela está em todo lugar. Então, todas as vezes que você vê, que você reconhece, né? Porque tudo que a gente vê, a gente precisa ver pelo ato, pelo princípio, né? Como que Deus pensou, né? Como que Deus pensou a minha vida, como que ela se encaixa no projeto, entendeu? É tudo para Deus, né? Como ele pensou, né? Como que é? Então, todas as coisas você vendo pelo ato único, pela forma com que Deus criou, pela forma que Deus pensou lá no princípio, no original do plano. É muito importante, né? E deixa eu ver o que mais que eu posso comentar aqui, né? Minha filha, como é belo viver em meu querer divino. Tudo que foi feito por Deus, eu tenho como presente. E a criatura encontra tudo o que fez seu Criador. Olha que bonito, gente. E toma parte em suas obras. Então você toma parte, porque você vai ter conhecimento, porque você vai aceitar, ter aceitação, né? Você vai amar. Quanto mais conhecimento, mais amor. E para conhecer tem que amar, né? Só quem ama põe os olhos nas coisas de Deus, assim, se importa. O que Deus pensou quando fez isso, né? Se importa com ele, né? Se importa com o Criador, né? Então, só com amor mesmo a pessoa aprofunda no conhecimento, né? Porque ela vai querer ver as coisas não de uma forma superficial, né? Mas ela vai querer ver de uma forma profunda, né? Como que Deus pensou? Qual que era o que ele pensou quando ele fez isso? Qual que é o para quê, né, disso, quando ele fez isso, né? Para qual finalidade, né? Então ela quer saber a finalidade, né? Então ela quer entrar lá na mente de Deus, né? Lá na intenção dele, né? Ela se importa com o que Deus pensa, com o que Deus sente, como ele gostaria as coisas, como ele fez as coisas, a própria vida dela, como ele quer que ela viva, né? Como que é, né, o princípio, né? O que ele pensou lá, né? Então, assim, ela quer ir profundamente, né? Então, assim, é muito grande isso. Então, você toma parte nas obras de Deus, né? Então, você tá junto com ele. É muito bonito isso. E porque e pode tributar-lhe honras e amor e glória daquele ato ao seu Criador. Que lindo isso, né? Você pode agradecer, você pode bendizer, você pode dar glória para Deus, sabe? Você não precisa ter o pensamento assim, eu tinha que estar lá no tempo tal para ver. Não, na divina vontade, isso é muito incrível, né? Porque é tudo pela inteligência, né? Tudo é pela sua reflexão, né? Então, quando você vai lá ver a vida de Jesus, você está lá, sabe? Não é um fazer de conta, não, é realidade. Eu nunca vejo essas coisas como fazer de conta, não. Na minha cabeça não entra isso. Eu pego a palavra como ela tá. Eu sinto que eu estou em tempo real com Jesus. Qualquer coisa que eu escutar da Valtorta é um momento da vida de Jesus e que eu estou prestando atenção e que eu estou ali, né, admirada, vendo a vida dele. Eu me sinto lá. Eu não preciso ter nascido naquela época para me sentir parte. Eu me sinto parte dos atos de Deus, né? Eu me sinto parte, porque na divina vontade você é possuidor. Então e eu não sinto assim, ai, que vergonha, quem é você, soberba, você não pode pensar assim, não. Ao contrário, eu sinto que se eu não honrar, se eu não importar, não estou agindo na ordem com a qual eu fui criada, porque a divina vontade em mim, ela quer ver através dos meus olhos, ela quer contemplar-se através de mim, né?
reconhecesse através de mim. Então, ela quer ter boca através da minha boca, né? Ela ter voz através da minha boca. Então, assim, então eu sinto assim que eu fui feita tanto para que a vontade divina agir através de mim, quanto para mim ser espectadora das obras de Deus. Então, eu não sinto como alguém que não é bem-vinda, né? Que não pode pensar isso, que não pode tomar posse. Não, eu estou com Deus, eu estava com Deus quando fez Nossa Senhora. Quando eu contei para Nossa Senhora, eu estou lá, eu estou naquele momento, né? Junto, né? Eu estou lá, junto, né? E eu não vejo isso como uma coisa assim. Para mim não é um fazer de conta, nunca foi, né? O giro na divina vontade para mim não é um fazer de conta, né? É realidade. Se Jesus está falando, está falado. Então, assim, então eu sinto que quando você faz memória de algo na vontade divina, a sua memória é uma coisa muito poderosa. A sua memória é vida, é ato. A sua memória é ato. O ato de memorizar, o ato de fazer memória, o ato de você pensar, né? Isso tudo são atos na divina vontade. São feitos, né? Não é qualquer coisa, né? Então, quando você está vendo, né, o que Deus fez, você está junto, né? Você está fazendo parte daquilo, sabe? E Deus quer isso, né? Ele quer isso. Então, você está amando, você está glorificando Ele, você está reconhecendo, né, a divina vontade e tudo que Deus fez, né? Você está admirando o seu Criador e admirando todos os feitos dele, né? E ele sente felicidade, né? Então, e você também. Pode-se dizer que quem vive em nosso divino querer nos põe em condição de renovar nossas obras mais belas. E ela se faz renovadora de nossas festas, tá vendo? É como se estivesse promovendo a festa para Deus, né? Naquele momento, né? Porque você está fazendo a coisa mais linda que a criatura pode fazer, né? Que é ter esse olhar, né? De ver e contemplar a Deus, né? Contemplar Ele, a ação dele. E todas as vezes que você fala, meu Deus, que lindo que foi a vida de Nossa Senhora, mas que lindo esse mistério, mas que lindo isso que Jesus está falando, olha que bonito isso que Jesus fez, olha o que Jesus está ensinando aqui. Quando você está em cada palavra dessa, né? Quando você penetra em cada conhecimento desse, é uma festa, uma alegria, porque essa é a alegria do céu, conhecimento. Cada, cada momento é uma bem-aventurança nova, uma felicidade nova no céu, em que cada um vai conhecendo e aprendendo a coisa nova de Deus. É uma felicidade, as pessoas ficam imersas em luz, né? Então, assim, nessa clareza, nesse conhecimento, né? Então elas ficam ali, da luz ali no céu, é pura luz, 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 e as pessoas estão envolvidas nessa luz, que é esse entendimento, essa clareza, né? Esse conhecimento que ela vai tendo das coisas, né? Então, assim, então eu vejo assim, né? Então, a criação da Virgem Maria, ela diz claramente o que significa e o que pode fazer nosso querido divino, tá vendo? Tá vendo? Quando a gente vê Nossa Senhora, a criação dela não está dizendo só assim, olha como ela é linda e vocês é feio, olha como ela é imaculada e vocês é horroroso, vocês têm que venerar ela como os escravos dela e tal, e olhar ela com admiração de servo, né? E é só essa mensagem da criação de Nossa Senhora. E, então, a única coisa que a gente tem que ter aproximado de Nossa Senhora é aquela submissão, né? De ela é a rainha e a gente, né? Fica admirado, não? Como ela é bonita, né? E aí Nossa Senhora está muito feliz com você olhando ela desse jeito, não tá? O que que a criação de Nossa Senhora está falando? Está dizendo sobre, olha aonde o querer divino pode chegar. Olha como é bonita a divina vontade possuindo a criatura. Olha como é bonito quando a divina vontade domina totalmente sobre uma criatura. Olha o que ela pode fazer. Olha quando alguém se deixa dominar totalmente por Deus, onde pode chegar. Olha o que é a ação de Deus. Olha o que quando Deus tem o regime na vida de alguém. É essa mensagem que está trazendo para nós, da vontade divina. Não para que a gente seja só espectador, mas porque a gente queira que ela talvez seja atora, que a gente possa querer também, né? Então ela está nos convidando, ela está
mostrando para nós. A vida dela fala da divina vontade em ação. E a nossa vida também vai falar da divina vontade em ação. Por isso que testemunhamos, né? Por isso que testemunhamos. Assim que possuiu de seu virginal coração, não esperamos nenhum. Assim que ao possuir o seu virginal coração, não esperamos nenhum minuto. Mas se no instante a fizemos rainha, era nossa vontade que coroávamos nela. Porque não era conveniente que uma criatura que possuísse o nosso querer não tivesse a coroa de rainha e o cetro de comando. Nossa divina vontade não quer poupar nada, tudo quer dar a quem faz formar seu reino em sua alma, tá vendo? Você deve saber que assim como você, em meu fiat, encontra presente a criação da soberana Senhora e a louva, ela também encontra presente no mesmo fiat divino e ouve seus louvores, tá vendo, gente? Que bonito. A mãe não quer ser menos que a filha, tá vendo? Para confirmando aquilo que tá falando lá em cima, né? De você olhar assim para baixo, né? Entendeu? Então é muito bonito, né? Ela também quer passear e louvar pela sua vida. Quando você está vivendo a divina vontade, está fazendo os 31 dias, está começando, está caminhando, ela está louvando pelo Fiat Divino na sua vida também. Ela está passeando nos atos da divina vontade na sua vida também. Ela está junto, vendo aquele ato que você está louvando, que Deus fez na vida dela, está junto com você ali. Né? Ela está junto com você ali no livro do céu, lendo. Ela está junto com você ali, vivendo cada momento, né? Olha lá, e desde então te exaltava a ti para honrar aquele querer divino que devia possuir-te, olha, e para corresponder-te por teus louvores. Quantas vezes chamou o céu, ao sol, aos anjos, e a tudo louvar sua pequena filha que quer viver naquele fiat que formou toda a sua glória, a sua grandeza, beleza e felicidade, tá vendo? Tá vendo só? A alegria de Nossa Senhora, como que Nossa Senhora fica feliz com a pessoa vivendo a divina vontade, gente? Como que ela fica feliz, meu Deus do céu. E ela vê a vontade divina na vida de todos. Então, minha filha, quando meu querido divino reina na alma, ela toma parte trabalhadora e dirigente. Não há nada que ela faça em que meu querido divino não ponha seu ato primeiro. Então, é sempre Deus, né? O ato primeiro, né? Então, assim, é sempre Ele que move, né? Muito interessante. Para chamar seu ato divino sobre o ato da criatura. Então, se não for empurrão dele, não tem nada, né? Então, é sempre o mover de Deus na nossa vida, né? Então, é sempre ele que toma essa iniciativa, né? É sempre dele, né? Que impulsiona, que move, né? É muito interessante isso. Assim que pensa, ele forma o seu primeiro pensamento, ó. E chama toda a santidade, a beleza, a ordem da inteligência divina. E como a criatura não é capaz, nem tem vazio suficiente para receber nossa inteligência, que a gente é limitado, é pequeno, vai aprendendo aos poucos, né? Tem até a ver com o trecho da... Estava partilhando com a Liliane, né? Que é justamente isso, né? Porque estava falando sobre que às vezes você enxerga pequeno, né? Parece assim que vem um pensamento na sua inteligência e parece ser tão pequeno aquilo assim na hora, né? Mas quando você vai falando, quando você vai pondo para fora, e quando você vai doando, aquilo cresce, expande. Parece que quando você doa e está disposto a doar, aquilo cresce. Quando você está disposto a pensar, né, naquilo, aquilo cresce, né? Então é muito interessante isso, né? Aquilo expande, entendeu? Então, às vezes, assim, parece que é limitado o nosso entendimento, né? Mas é uma luz muito grande, mas na hora, assim, é uma coisa tão... Por exemplo, você ouvir assim, a fé é Deus. Você fica, a fé é Deus. Parece pouca coisa na sua inteligência, né? A fé é Deus, parece pequeno, né? Mas vai meditando, vai falando, vai cutucando, vai cavucando, vai fazendo perguntas, né? Como tá falando a meditação. Toma a iniciativa primeiro de perguntar, primeiro da dúvida vem um monte de luz, né? Primeiro de uma dúvida, porque a sua inteligência é limitada, né? E você tá confuso, você quer entender, deixa eu entender isso, eu tô confusa. Como assim a fé é Deus? Vai cutucando, vai cavucando, vai vendo, vai beliscando aquilo ali, vai ruminando pra você ver o que aquilo vira uma coisa gigante, né? Assim é o que acontece.
né? Então é muito interessante isso. Quando ela, com a sua potência, vai alargando a capacidade dela para encerrar nova inteligência divina na mente da criatura. Aí você começa a perguntar para Deus: me explica mais sobre isso, Senhor. Como assim a fé é Deus? Deixa eu entender melhor. Peraí, a fé é Deus. Nossa, próprio Deus, como assim? A fé é Deus. Aí você vai cutucando, você vai perguntando, você vai tentando entender, aquilo fica enorme. Aí vai alargando a capacidade da criatura, né? Entendeu? Por isso se pode dizer que meu querer onde reina é o primeiro a respirar, o primeiro a pulsar, o primeiro ato da circulação do sangue, para formar na criatura sua respiração divina, seu batimento de luz, e na circulação do sangue a total transformação de seu querer divino na alma e no corpo. Muito legal, né? Enquanto isso faz, dá virtude e torna capaz a criatura para poder respirar com o respiro divino, palpitar com seu batimento de luz e sentir-se circular em todo o seu ser, mais que sangue, toda a sua vida divina. Por isso, onde reina meu querer é o ator contínuo, que jamais cessa de agir. Então, é sempre a iniciativa de Deus. Qualquer bem, que uma inspiração, é sempre a iniciativa primeira dele, né? E você vai tentando corresponder, entender que Deus está te movendo para alguma coisa, né? Ele está ali, né? Um pensamento não é à toa, né? Sempre tem uma iniciativa divina ali, tem alguma coisa que Deus está te impulsionando a pensar, até o que se reflete, né? Igual a Luísa, né? Quando ela ficava falando que estava pensando, hoje estava pensando, não vinha do nada, né? Quando ela falava, hoje estava pensando na criação de Nossa Senhora, não vinha do nada isso. Era Deus o primeiro motor, entende? Ela estava dizendo isso para ela. É ele que moveu ela a começar aquele pensamento. E assim, toda inspiração, iniciativa boa, não é em você que brota de uma iniciativa sua, sem Deus, que você é maravilhoso, não. É sempre Ele. Ele está por trás de tudo. Então, você pode pensar na vida das pessoas, você vai ver que Deus está por trás de tudo. Ele sempre é o primeiro. Se não fosse a vontade divina, que a pessoa não saía da cama, né? Então, é sempre Ele, né? Então, é muito interessante. É Ele que fala, eu quero, faça, né? Sempre tem Ele, né? Então, assim, que jamais cessa de agir, e fazendo-se espectador, goza as suas cenas divinas. E ele também, ao mesmo tempo que ele age, ele também está assistindo, né? Então, é muito interessante. O que ele mesmo desenvolve na criatura, ele está contemplando, entendeu? E ela empresta seu ser como matéria. Então, você é só matéria, né? Ele que põe, né? Em suas mãos. Então, meu filho, você pode te usar do jeito que ele quiser. Você é matéria nas mãos de Deus, né? E para fazer desenvolver as cenas mais belas. Porque às vezes você acha que a cena mais bela é todo mundo ficar assim, ah, como você é linda, fulano. Olha como você falou bonitinho. Não, às vezes não. Hoje eu vou pegar rote de matéria. A vai ver só, né? Eu sou sempre o primeiro, mas, ai, Jesus, eu falo uma besteira. Mas Deus é o ator primeiro. Eu não podia abrir a boca se ele não deixasse, né? Se não fosse ele movendo. Então, foi a divina vontade? Foi. Foi. Deixar sua ignorância? Claro que foi. Ela é a atora primeira. Eu não poderia falar nada. Se Deus não deixasse, se Deus não permitisse, se não fosse a divina vontade conduzindo. E ele quis assim, por algum objetivo. Matéria, mas matéria às vezes não é para coisas deleitáveis belas como você pensa. A beleza vai ser a luz que vai surgir de uma correção, muitas vezes. É de uma atitude que você expôs numa situação e não teve aquele entendimento correto, né? Mas Deus permite a sua miséria. E ali, através dessa matéria, que é a sua miséria, Deus quer alargar a capacidade. E trouxe aquela dúvida, trouxe aquela desabafo seu, trouxe aquela realidade que você falou ali, você falou, tá falado. Entendeu? Então, aí ele usa daquilo ali para desenvolver as mais belas e deleitáveis cenas, mas às vezes para ele, o deleite dele não vai ser ficar, ai, você tá linda falando aí, não. O deleite dele vai ser de cima da sua miséria, de cima de uma correção, de uma situação, entendeu? E ali é que tá desenvolvendo a cena mais linda e deleitável, entendeu? Que meu Fiat quer fazer na alma, onde meu querer divino domina e reina. Se ele domina e reina, se você permite que ele seja dominador e quem domina sobre você, qual que é o problema?
E deixa de ser bonito por causa disso? Não. Porque a luz que gera em cima disso, o bem que gera em cima daquilo, né? Daquela sua ignorância, daquilo que você falou, e de repente Deus mostra: olha, filha, isso é muito humano. Deixa eu te mostrar por quê. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a vida de Jesus foi um deleite para Deus, mas olha como ele sofreu, né? E como foi as cenas da vida de Jesus? Muito sofrimento, humilhação, mas foram belas e deleitáveis. Só que a razão divina, a gente não pode ver com a razão humana. A razão humana a gente só vê prejuízo. Mas e o que Deus estava gerando através disso de reparação? O que Jesus estava reparando? O que estava sendo gerado através disso? Quanta vida não estava sendo desenvolvida de cada sacrifício? Então não são cenas belas e deleitáveis. Quando você vê na divina vontade, você só vê beleza, até na feiura externa. Porque pode ser muito feio externamente uma coisa, pode ser uma coisa chata, pode ser uma coisa desagradável para o humano. Mas quando você é divino, quando você vê pela ótica divina, você só vê o belo. Porque a verdade é a luz que está sendo gerada daquilo. É o que aquilo está desenvolvendo na eternidade. Você não pode ficar preso ao temporal. Porque Deus, Jesus já transformou a realidade da cruz, né? Então, aquilo que parece feio é belo, né? Então, quem parece estar sofrendo demais no mundo, se você for no hospital e ver um monte de gente sofrendo, pelo olhar divino, você vai ver cenas belas e deleitáveis. Mesmo que fisicamente não é bonito ver gente entubada, gente sofrendo, gente com sangue, né? Sofrimento, dor. Mas vendo no aspecto divino, vendo no que está sendo gerado na alma. Se fosse ver a alma de cada um, você vai ver as almas sendo adornadas, pintadas, transformadas, curas acontecendo, tanta coisa. Então é muito interessante.